estamos aqui nessa live. Hoje é domingo, nós não estamos tendo escola dominical na nossa igreja, então vou compartilhar com vocês rapidamente a última lição, desse trimestre, a lição de número 13, onde o título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Estudamos o trimestre inteiro sobre a origem, a doutrina e a redenção da raça humana. E hoje nós vamos estar completando, encerrando, falando sobre o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo, ele fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 3, do verso 1 até o 16. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, o que nós vamos estudar hoje é sobre o novo homem em Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que quando uma pessoa que não nasceu no lar evangélico e viveu a vida como eu, você, vivíamos no mundo, e quando tomamos por decisão aceitar a Jesus, nós desfrutamos exatamente disso, do novo nascimento. Nós passamos a ser uma nova criatura, uma coisa que quando nós lemos essa leitura, Nicodemos, mestre, conhecedor, homem estudado, doutor da lei, não conseguiu compreender esse mistério de Deus, a qual nós vamos estudar aqui hoje. Amém? A introdução desta lição diz assim:
É possível alcançar perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então, é claro que quando falamos de um novo nascimento, estamos falando de nascer em Cristo Jesus, né? De agora não ter mais uma vida de erro, de pecado, de falhas, mas ter uma vida buscando a santificação. E como o comentarista bem colocou, ao olhar humano, é impossível nós alcançarmos a perfeição. Mas lendo a Bíblia, como nós vamos ler aqui hoje, nós vamos ver que a Bíblia nos assegura que nós podemos. Nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos chegar à estatura de pessoas perfeitas, né? Buscando isto a cada dia. Pois bem, o primeiro tópico vai falar exatamente sobre o novo nascimento do homem, tá? Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido, o ponto 1, nascido não do sangue, nem da carne. Né? No início do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. Vamos ler na Bíblia o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12 e o versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo de número 13. Eu sei que é muito cedo, alguns irmãos não vão ver essa live agora, né? Mas depois vocês vão poder ver e estudar essa última lição juntamente comigo da Escola Bíblica Dominical. Tá? Então vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Né? É claro que quando a Bíblia está falando isso, mas não nasceram da carne, não está falando do nosso nascimento normal, irmãos. Ela está falando do nosso novo nascimento. Nós nascemos da carne, no nosso nascimento natural. Mas quando decidimos estar com Cristo, nós nascemos da água e do Espírito. O que é a água? A água simboliza a palavra de Deus. É ela que nos lava, é ela que nos limpa, é ela que poda a nossa vida. E do Espírito vai falar da nossa vida espiritual, do momento de oração, no momento do jejum, no momento da santificação. Tá? Então, e isto não é porque nós queremos, eu sou bom, mas pela vontade de Deus. Hoje nós estamos aqui, somos servos do Senhor, né? Mas porque Deus quis. Essa foi a sua vontade. Ele nos deu força, ele nos livrou, né? Então hoje nós somos uma nova criatura.
Amém? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos, capítulo 8, verso 16. Vamos ler? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito nosso. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, na verdade, você tem a convicção de quando você está salvo. Você sabe quando você não está bem. Você sabe quando a sua vida espiritual não está legal. Porque esse Espírito que habita em nós nos compromete. O Espírito Santo não vai conseguir testificar com o nosso espírito quando nós não estamos bem para com Deus. Mas quando estamos bem, ele testifica com a sua presença. E nisso nós sentimos que estamos bem diante do Senhor e temos a nossa salvação. Amém? Agora vamos lá. O ponto 2 fala, o nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo, é o auge da bem-aventurança humana. Tá? Então, o novo nascimento não é que Deus te pegue e agora você nasceu. Não, você precisa tomar a iniciativa de aceitar a Cristo, de se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Ah, pastor, quando que eu nasço de novo? Foi naquele momento que eu aceitei Jesus? Sim, naquele momento. E em todo o momento que você decide na sua vida abrir mão do seu pecado, abrir mão dos seus erros, abrir mão das suas vontades para mudar de vida e servir a Cristo em santidade, em comunhão com Ele. Então, esse nascimento de novo tem que ser uma coisa que se torne constante até que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Amém? Mas vamos ler na Bíblia 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É um versículo muito conhecido. Talvez assim por referência os irmãos não lembrem, mas quando eu ler aqui vocês vão ver que é muito conhecido este versículo. E assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tá? Então, quem está em Cristo, tudo que passado passou, tá? Agora você é nova criatura. Você está em Cristo Jesus. Isso são coisas que talvez o não crente, o ímpio, né, as pessoas más, né, não compreendam. Você já ouviu muitas pessoas falando, mas fulano já roubou, já matou, já estuprou, né, já fez um monte de coisa errada, né, e agora diz que é crente e está salvo. E está salvo. Esse foi o plano de salvação de Cristo. Por isso que nós se tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tá? E eis que
tudo se fez novo. É por isso que nós não acreditamos em nenhum evangelho que não faz a pessoa mudar de vida. As pessoas têm que ser mudadas, as pessoas têm que ser transformadas, o caráter tem que ser mudado, né? Não adianta você dizer carregar uma Bíblia, ir para a igreja, ir para o culto, né? E ainda continuar roubando, continuar adulterando, continuar se prostituindo. Você não nasceu de novo. Você apenas está fazendo parte de uma igreja, mas precisa nascer de novo, abandonar as coisas velhas e viver uma nova vida com Deus. Hein? Gálatas capítulo 6, verso 15. Vamos ler. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Tá? O que esse versículo está querendo dizer? Esse versículo está dizendo, né, porque os judeus, a marca deles era a circuncisão. Né? E Paulo, ele começa, como ele foi o pregador dos gentios, ele começa a explicar, não importa o que você tenha na sua casa. Porque, vamos supor, eu posso me trajar aqui como se veste os crentes, né, no nosso século, como nós nos vestimos, no nosso costume, na nossa cultura. Mas você vai olhar e vai dizer, e ele é crente. Foi como o Samuel foi ungir ao rei na casa de Jessé. Ele olhou a aparência. E Deus falou, tu está olhando a aparência. Eu vejo o coração. É claro que isso não nos dá respaldo de viver uma vida, se vestir, né, com lascívia, se vestir de qualquer jeito, mostrando a nudez, né, se vestindo pior do que um não crente, não. Tá? Mas o que isso quer dizer que é bom o seu exterior corresponder com aquilo que há dentro de você. Tá bom? Então o novo nascimento ele começa dentro. Mudança tem que ser no seu interior. Amém? Pois bem, para a gente ganhar tempo, vamos para o ponto 3. Nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Isso é uma outra coisa que nos preocupa muito no nosso tempo. Por quê? Porque hoje, você há de convir comigo, ser crente virou uma moda. Todo mundo quer ser crente. Porque existe igreja para todo tipo de pessoas, para todo gosto. Então as pessoas não mudam de vida. E sabe, para ter comunhão, participar da ceia, precisa passar pelo batismo. E o que elas fazem? Elas vão se batizar porque elas querem fazer parte das responsabilidades da igreja. E o batismo não é exatamente isso só. O batismo, você precisa ter fé de que está salvo, que você vai passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, ser devidamente observado simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Tá? Então, quem se batiza é porque ele está disposto a mudar de vida, é que ele está disposto a abandonar as antigas práticas do pecado. Vou ler um texto que é muito interessante. Preste atenção. Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos?
Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morrem. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amém? Então, este texto já fala tudo que nós precisamos abandonar o pecado. Eu sempre digo, não é porque nós somos crentes, eu sou pastor, na nossa igreja existem obreiros, presbíteros, evangelistas, missionárias. Todos nós pecamos, todos nós erramos, mas o texto é bem claro. E aí, porque eu tropecei, porque eu falhei, eu vou permanecer no pecado até que Deus queira me tirar de lá? Não. Como, pois, permaneceremos no pecado? Não podemos permanecer no pecado. Temos que sair da posição. Se você erra, procure ver por que você está errando. Se você peca, procure ver por que você está pecando. Comece a tirar aquilo da sua vida que te faz pecar, que te faz errar. Porque isto é nascer de novo, é mudar de vida, é viver para Deus. Amém? Nascido do Espírito Santo. O ponto 4 desse primeiro tópico. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Eu não sou santo porque eu quero. Eu sou porque o Espírito Santo age na minha vida para mim ter santidade. Então é isso que precisamos entender. Você não vai ser santo simplesmente porque você quer ser santo. Você precisa do auxílio do Espírito Santo. Quando nós nascemos da água, fala do batismo, da palavra, do compromisso, do novo nascimento, nós nascemos também do Espírito, porque é o Espírito Santo que faz a obra da regeneração. Eu posso falar para você 1000 vezes, não viva em pecado, não cometa mais isso, e não vai adiantar de nada, mas se o Espírito Santo atuar na sua vida, independente do que eu fale, ele vai fazer você mudar de vida. Então, mas para isso nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida. Para isso nós precisamos buscar o Espírito Santo para que ele permaneça em nossa vida. É ele que nos ajuda nesse processo de mudança, de transformação, de abrir mão daquilo que é errado, de abrir mão daquilo que quebra a nossa comunhão com Deus. Amém? Vamos então, irmãos, como não é presencial, vamos adiantar aqui, vamos para o tópico 2, a justificação do novo homem. Os irmãos sabem o que é justificação, quem trabalha aí sabe,
quem às vezes é forçado por algum motivo, né, a faltar o trabalho, quando chegar no outro dia que ele tiver que trabalhar, ele vai ter que justificar a sua falta. O que é isso? Mostrar que ele faltou não por negligência, mas que ele faltou por uma coisa justa, por um motivo justo. Tá? Então, a justificação, é claro que quando nós olhamos, como nós já falamos aqui, não existia nada que poderia justificar os nossos erros, nossas falhas, nosso pecado. Mas Jesus, pelo seu sacrifício, ele nos justificou. Né? Então, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Ponto 1. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Então, irmãos, por mais que você erre, por mais que você falhe, né, a sua obra não vai te justificar. Ah, mas pastor, tem exemplos na Bíblia, como o de Zaqueu, que para justificar o que ele roubou, ele falou que ia devolver 4 vezes mais. Sim, né? Mas o que justificou a ele não foi ele dar 4 vezes mais. Foi a atitude de arrependimento que ele teve no coração. Se o que você faz parte de um arrependimento, aí sim é válido. Mas se a pessoa quer somente dar para apagar aquilo que ele fez, diante de Deus, para o homem pode até ser válido, mas diante de Deus não, porque precisa ter arrependimento. O que adianta? Vamos supor, eu faço um mal à pessoa, né? E eu fiz um mal, vou lá indenizá-la, mas eu não me arrependi do mal que eu fiz a ela. Então, com a indenização, posso até estar justificado diante da pessoa, mas diante de um Deus que conhece o coração, eu nunca vou estar justificado. Né? Então, a justiça de Deus inutiliza a justiça humana nesse ponto aí. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, você não é justo pelas obras que você faz. Isso é um dom de Deus. A sua salvação, ela vem de Deus. Não vem de você, dos seus méritos, do que você estudou, do que você fez, de quem você ajudou, não. Ela vem de Deus. Tá? As obras não salvam ninguém. Tá? O que salva é a fé em Cristo Jesus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, ou seja, a justiça do homem diante da justiça de Deus é considerada trapo de imundície. Isaías 64, 6 diz isso. Vamos ler? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Né? Então, essa é a justiça do homem. Para Deus, é como um trapo de imundícia, porque é Deus que julga com justiça. Amém? Então, a partir desse processo, irmãos, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus.
Romanos 5, verso 9. Diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Tá? Então fomos justificados e salvos de uma condenação. Para o mundo, dizendo, ele não merece. Né? Para o mundo, esse aí vai morrer. Para o mundo, quem te olhava no mundo, dizia, daqui a um dia está preso. Né? Mas hoje você é uma nova criatura. Você foi justificado por Deus. Deus te pegou de um estado condenatório e te fez uma pessoa justificada diante dele. Amém? Ponto 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Aleluia! Hebreus capítulo 10, verso 17. Vamos ver o que diz. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém? Então agora nós vamos aqui, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus. Haja visto o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Irmãos, esqueça o que dizem. Esqueça o que o seu familiar, o seu parente fala do seu passado. Olhe o que você é hoje. Esqueça do que você viveu, do que você presenciou, do que você foi. Viva o que você é a partir de hoje. Né? E nós temos o maior exemplo é esse que o comentarista colocou aqui, que está em Lucas 23, verso 42 e 43, quando o ladrão na cruz, ele se converte. E Jesus simplesmente fala para ele, Jesus não fala, você vai ter que descer aí, vão ter que tirar da cruz, vão ter que te batizar lá e você vai ser salvo. Não. Jesus simplesmente disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez quem estava embaixo dizia, esse homem já roubou, esse homem já matou. E Jesus simplesmente estava dizendo, hoje você vai estar comigo no paraíso. O que Jesus estava dizendo? Não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo. Não importa que você decidiu mudar de vida. E isso é importante, mudar de vida. Amém? Vamos aí para o terceiro e último tópico. A santificação do novo homem. Isso é muito importante. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, tá? A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Tá? Então a santificação ela é constante. Por isso que a Bíblia fala, quem é santo, santifique-se mais ainda. Ok? Então vamos aí. O ponto 1. A santificação como posicionamento. Tá? Desculpa aí, irmã Irene, comecei um pouquinho cedo, acordei cedo, mas depois a senhora pode ver o vídeo completo, tá bom? No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela
igreja, tá? Então, quando você nasce de novo, você entra em dois processos. O primeiro, regeneração. O que é regeneração? Começar a mudança de comportamento, começar a deixar as práticas do pecado. E depois e isso é instantâneo, né? Vamos supor, não vou beber mais, instantâneo. Não vou usar mais drogas, é instantâneo, né? Não vou usar mais esse tipo de roupa, não vou usar mais esse tipo de maquiagem, e tudo coisa que você decidiu e é instantâneo. Mas a santificação é um processo constante, tá? E claro que quando você nasce de novo, você passa a ser visto como uma pessoa santa, uma pessoa diferente, uma pessoa separada, que é o que a palavra santo quer dizer. Mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então chama eles de santificados, chamados para serem santos. Então, qual é o propósito de Deus? Que nós sejamos santos. Só pode ser santo uma pessoa que não tem prática nenhuma de pecado. Então, por isso que nós nos santificamos. O que é isso? A cada dia ir deixando as práticas do pecado. O que é o pecado? O pecado é aquilo que nos separa de Deus. Então, nós precisamos começar a filtrar e ver aquilo que está quebrando a nossa comunhão com Deus. Aquilo que está nos separando de Deus. E a santidade é isso. Você vai se aproximando de Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. Amém? Agora, nós vamos aqui para o ponto 2, a santificação como processo, porque ela é um processo na vida da pessoa. Não é como a regeneração, que é instantâneo. Ela é um processo. Eu não decido, a partir de agora eu sou santo. E isso acontece. Não. Tá? Vamos lá. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. A estatura do Filho de Deus. Provérbios 4, 18. Diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ok? Então a santificação é assim. Você vai se santificando e vai melhorando a cada dia. Né? Não é como as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. A pessoa começa muito bem e depois vai piorando, vai se afastando de Deus. Né? Mas a santificação você precisa ir se aproximando e melhorando dia após dia. Outra referência, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude
de Cristo, ou seja, ter Cristo por completo na nossa vida, tá? Ter Cristo no primeiro lugar da nossa vida. Então a santidade é isso, é você a cada dia ir melhorando, tá? A cada dia você ir renunciando mais à sua vida, para ter mais santidade, para ter mais comunhão, né? Vigiando mais com seus olhos, vigiando mais com aquilo que você ouve, vigiando mais com aquilo que você fala, né? Como Jesus falou, o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Porque quando você falou, não tem como mais você engolir as suas palavras. Ela saiu, né? Com um destinatário, né? E nem sempre as palavras elas levantam, às vezes as palavras elas abatem, né? Então a santidade é isso, você a cada dia ir melhorando, né? Procurar ser mais manso, mais humilde, mais simples, né? E isso faz parte do processo de santificação. Mas vamos lá. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Irmãos, eu amo louvor, eu amo a adoração, eu gosto de ouvir, né? Aqui no meu rádio, aqui no meu carro, tem quase 800 hinos que eu ouço de novo, né? Amo o louvor nos faz bem a nossa alma, também nos ajuda espiritualmente, mas nada substitui o poder da palavra de Deus, né? Você nunca vai alcançar santificação se não ler a Bíblia, se não ler a palavra. Ela nos muda, ela nos ensina, ela nos aproxima de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, falando sobre a palavra de Deus. Ela que nos traz a santificação nas nossas vidas. A Bíblia precisa ser constantemente lida. Hoje estamos vivendo esse processo aí, né? Então o crente, porque o crente só estava acostumado a ser crente dentro da igreja. Só lia a Bíblia na igreja. Só orava na igreja. E agora esse momento é para você aprender a ser crente a todo instante, a toda hora, a todo um momento. Você precisa ser crente. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa estar na presença de Deus. Amém? Vamos aí para o ponto 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Se você não tiver o processo de santificação, não quer se santificar, você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, ele tem o propósito de se aproximar de Deus. Hebreus 12:14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não basta só ser membro de uma igreja. Não basta só se batizar nas águas. Não basta só ser componente de um conjunto ou ser obreiro. Você precisa se santificar. Ter uma vida santa diante de Deus. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Tá? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Né? Então a vontade de Deus é essa, santificação. Se abstenhar daquilo que a prostituição não é só o ato, tá? Do sexo literal. A prostituição é muito mais do que isso, é o que você pensa, é o que você deseja. Então, por isso,
Mas como não pensar em coisas ruins, em coisas do pecado, é ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Esses dias eu postei um status dizendo assim, há uma batalha constante entre a carne e o espírito. Mas vence quem é mais alimentado. Se você alimentar mais, fortalecer mais a sua carne, ela sempre vai vencer o espírito. Mas se você alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com a sua vida de oração, com a sua santificação, com o seu jejum, você vai vencer a carne. Amém? Então, irmãos, agora nós, para concluir, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. E para a gente concluir, né, eu vou ler Apocalipse 21, verso 8. Olha só o que diz. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então isso é sério. Como nós falamos, não basta só ser crente. Você precisa mudar de vida. E esse versículo 8 de Apocalipse 21 vai te mostrar o que é ter santidade, né? É você deixar de ser tudo isso. Covarde, incrédulo. Não, já parou para pensar que nos dias que nós estamos vivendo a incredulidade está partindo do nosso meio? Nós não estamos mais crendo nas coisas de Deus, naquilo que Deus pode fazer ou realizar. Aos abomináveis, pessoas ruins, pessoas que querem só o mal. Vai dizer que você nunca ouviu um crente, quando vê um noticiário, que uma pessoa cometeu uma barbárie, e esse crente dizia, tinha que colocar no paredão e ser fuzilado. Isso é uma pessoa abominável, porque está querendo o mal para quem faz o mal. E Jesus nunca ensinou isso. Nós temos que orar para que as pessoas se convertam. Ou você se julga melhor do que essa pessoa? Você também errou, você também falhou. Né? Então nós precisamos pensar nisso. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Então santificação é isso, é se abster de todas essas coisas. Tá? Se você for ler depois Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 25, você vai ver ali as obras da carne e as obras do Espírito. É o que te ajuda também na santificação. Para você entender o que você não pode fazer, o que você não pode ser. Porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmã Irene. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém?